sou Rudy Celso e faço parte da história de Água Doce. Um povo sem cultura é um povo sem história. A cultura é o maior patrimônio de uma sociedade. Valorizar as pessoas em vida que fizeram a história de Água Doce. Apresentamos em capítulos a série documental Eu Faço Parte da História dos 65 anos de Água Doce. Olá, amigos do Portal Minha Água Doce. Continuamos contando a história dos 65 anos de Água Doce com quem ajudou a construí-la. Hoje com Rudy Celso. Rudy, seja bem-vindo ao Portal Minha Água Doce. Muito obrigado, é um prazer poder estar aqui. Apoio Cultural Sinceadre, Bailão Eventos, Fab Lanches, Rec Car, Mepita Mecânica Pesada, JJ Móveis e Antenas, Supermercado Super Mais, Funerária São João Batista de Água Doce, JR Energia Solar, Frigorífico Dri, Cime Seguros, Pit Stop Pizzas e Hamburgueria, Fantin Massas, Nova Cor Tintas, Carvão Limoeiro, Loja Zancan, Central Zanata e JS Instalação Elétrica e Rebobinagem de Motores. Eu sou natural de Passo Fundo, nasci no dia 10 de abril de 1944 e vim para Santa Catarina. Chegamos aqui em Santa Catarina no dia 1º de maio de 1945. Vocês vieram para cá por qual motivo, aqui para Água Doce? Bem, meu pai era de uma família muito humilde, rico somente de filhos. E então nós viemos aqui para tentar a sorte, sabíamos que aqui era um lugar que prosperava e meu pai resolveu de encarar e nós viemos de mudança para cá. Na época que nós chegamos ainda tinha muito pouca, tinha Serraria do Sai, mas depois, no decorrer dos anos, inclusive eu ajudei a construir a serraria do senhor Nilson Ferretti, a serraria do senhor Lenzi de Luzerna, a serraria do senhor Plínio Mendes de Araújo, e ajudei a construir mais serraria, já que não era montador de serraria, ajudei a construir uma no Paraguai, da firma Aqua Panocelli, e ajudei a construir uma em Itaporã, no Mato Grosso. Exército Revolução de 64. Justamente fui chamado, após estar trabalhando na serraria do senhor Raul Lunardi, em São Pedro, Água Doce, fui convocado e chamado para o Exército, onde enfrentamos grandes dificuldades na véspera da Revolução de 64. Em 1969 teve o início, a fundação do sindicato? Isso. Tivemos em 1969, iniciamos a criação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Água Doce. Esse, só para diferenciar, então, era a fundação do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Água Doce e Catanduvas. Isso, inclusive eu fiz parte, foi um dos que coordenei a criação do Sindicato de Catanduvas. O sindicato hoje está, o de trabalhadores rurais hoje está fechado, né? É lamentável, não se sabe por quê, mas me dói o coração de vez, porque quando eu entreguei para o senhor Liduíno Seconello, um amigo de coração, nós estávamos com 1.400 associados. 4 anos após, tu foi representando o Fundo Rural de Água Doce, então. Isso. Eu acho que diante do respaldo do grande trabalho que nós prestamos no sindicato, houve uma criação de uma RL, representação local, do Fundo Rural, diga-se INAM. E eu fui a pessoa indicada pelos prefeitos, vereadores, e tive que concursar em Florianópolis e pude inclusive aposentar auxílio doença e acidente de trabalho mais de 1.200 agricultores. Tu foi delegado? Fui, com muito orgulho, fui delegado por 5 anos, porque presenciei uma covardia de um delegado anterior aqui, que estava batendo num negro nosso, e eu não achei justo. E o secretário de Segurança de Santa Catarina me convocou, me nomeou como delegado de polícia. No início suplente e em seguida como delegado de polícia. 5 anos aqui em Água Doce, que época foi isso? Aí foi em
1982, eu acumulava mais do que um serviço, era delegado e exercia diversos cargos junto. E em Água Doce tu foi vereador? Fui. Na mesma época, fui vereador por 2 legislaturas. Eu falo sempre que fui vereador por 10 anos. Esses 10 anos o pessoal pode perguntar, mas por que 10 que é 5 mais 4 e 4 a 8? É que eu fui contemplado com o projeto Tampão. Foram 2 anos jogado para frente e fui eleito vereador. Inclusive, gostaria de citar que para mim não havia oposição, porque eu fui 2 vezes eleito presidente da Câmara com os 9 votos favoráveis. E sobre a Cooperfruta? Cooperfruta eu fui nomeado também gerente aqui em Água Doce e fui depois desempenhar um trabalho também no Rio de Janeiro por uma temporada, como revendedor ou representante da Cooperfruta Água Doce. Também exerci o cargo de gerente da cooperativa oposta à Cooperrio de Água Doce, que depois foi extinta, né? Tu foi presidente no Mobral Água Doce. O que seria esse Mobral? Isso. O Mobral deve existir hoje, inclusive, onde eu também me formei, como antigamente eu não podia estudar, eu fui aluno do Mobral, da saudosa professora Vanir, junto com a maioria de veteranos da linha Paiol de Telha. Eu fui aluno e fui presidente conjunto com Liduíno Seconello, Luiz Bedin e outras pessoas, e a Catarina Corsa, bom que a gente lembre, e nós aqui desempenhamos um grande trabalho em favor e em prol do mais necessitado. Fui presidente da Sindifumo, era a Associação dos Fumicultores, e também fui presidente da Associação de 25 municípios do Meio Oeste, inclusive com muito orgulho, reeleito com 25 votos também. Fez o primeiro cadastramento do INCRA? Isso. O cadastramento do INCRA era não do INCRA, qualquer declaração que tu sabe na vida pública é uma exploração. E eu resolvi cursar em Florianópolis, quase por 60 dias, me preparar, voltar e convocar diversos alunos ali que eram de destaque, como chefe nosso Francisco Macanhã, e nós cadastramos todas as propriedades rurais de Água Doce. Inclusive, o sábado e domingo nós visitávamos as propriedades para facilitar o trabalho dos agricultores. A presidente da Associação de Vereadores é a UVMOC, que é hoje? Isso, deve ser isso, A UVMOC. Isso. Foi na época do Walter Cavalete? Grande prefeito Walter Cavalete. Falando-se em prefeito, eu sou obrigado a fazer uma ressalva aqui. Eu conheci desde Vitório Amádio Macanhã, que era depois o seu Bruno, que faleceu, foi o prefeito interino, e daí veio Bonifácio, o seu Nilson, seu Walter, Bissani, Novelli, que Deus perdoe que eu não deixe fora alguém. É um orgulho para nós dizer que Água Doce... e hoje, assim, nós não tivemos corrupção dentro das prefeituras, nós tivemos como exemplo, foi uma aprendizagem a ter prefeito desse perfil. Se alguém ficou fora, que me perdoe. O que tu lembra do início de Água Doce, quando chegou aqui? Eu volto aqui, o coração quase transborda de lágrima, porque eu sempre tive em minha propriedade pessoas menos favorecidas, que o povo hoje não faz, não copia. Eu sempre tive 2 ou 3 andarilhos custeados por mim. Ao sábado e domingo, o meu prazer, a minha terapia era cortar o cabelo dos meus andarilhos, cortar as unhas, arrumar o corpo deles em si, e na segunda-feira carregar eles num carro e trazer, que o pessoal quase não conhecia. Olha, te dizer, eu visitei em certas fazendas de Água Doce de pessoas muito ricas, pessoas deitadas na cama há 30, 60, sei lá há quanto tempo, sem a gola da camisa, que se deve expressar assim,
porque a ferrugem tinha tomado conta, porque eles estavam como o cavalo do fazendeiro, não tem mais serventia. E eu ia lá e encaminhava a aposentadoria para eles, e nunca coloquei um parente meu como tutor ou tutela, porque a coisa tem que ser séria. Quando esse dinheiro imediatamente vinha, nós entregava, e 30 dias após, esse cidadão que estava na fazenda deitado esperando a morte, nós via ele na cidade belo e formoso. Teu filho é escritor também? É escritor. Esse livro, ele nasceu aqui? O Joel nasceu aqui em Água Doce. E hoje ele mora no Mato Grosso. Mora em Campo de Júlio, é vereador e escritor. Então tá aqui o livro Deus Continua no Comando, Joel Antônio Celso. Isso. É uma grata satisfação fazer parte dessa comemoração dos 65 anos de Água Doce. Eu sou filho de Água Doce, nasci em 1968, sou filho de Rude e Eurósia Celso, somos em 5 irmãos. Hoje eu resido em Campos de Júlio, Mato Grosso. Meu pai nasceu em Passo Fundo, minha mãe em Flores da Cunha, e logo mudaram para Água Doce, Santa Catarina. Para mim é uma grata satisfação dizer que sou de Água Doce, tenho minhas essências aí, minha família, muitos moram aí. Meu pai e minha mãe nos criaram aí nesse município maravilhoso. E hoje também para mim é uma honra poder dizer que eu sou um cidadão aguadocense, que nasci aí, me criei aí juntamente com a minha família. Meu pai fez muito por Água Doce, eu acompanhei muitas das ações que meu pai, Rude Celso, fez aí como vereador, como presidente do sindicato, como presidente do Fundo Rural, aposentando mais de 1.200 idosos do meio rural. Meu pai trabalhou inclusive como delegado, assumiu a prefeitura por 15 dias em Água Doce, e para mim, meus irmãos, minha família, é uma grata satisfação. Eu também sou escritor, já lancei 3 livros, o primeiro, Deus no Comando, inclusive eu lancei aí em Água Doce também, e o segundo, Deus Continua no Comando, e o terceiro, Imaginações. Então para mim é uma grata satisfação dizer que sou de Água Doce, faço parte de Água Doce e desejo tudo de bom para vocês nesses 65 anos. Um abraço, Júlio. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo em remontar e reviver e guardar a história desse povo maravilhoso de Água Doce, Santa Catarina. Este é o primeiro livro do Joel Celso, filho de Rude Celso, lançado em 2017 em Água Doce, onde ele também foi homenageado pela Câmara de Vereadores de Água Doce. Os meus livros, como o primeiro que foi lançado, Deus no Comando, Deus Continua no Comando, e agora, em brevemente, lançarei Imaginações. Contam a história minha, da minha família e muitos amigos, daquilo que eu passei e vivenciei num hospital, 65 dias internado, fiquei 15 dias em coma, com problemas relacionados a questões do coração, troquei 2 válvulas, coloquei marca-passo, fiz reconstituição da parede externa do coração, recuperei meus pulmões, fiz drenagem e tudo mais. Graças a Deus saí sem nenhuma sequela. No período que fiquei em coma, eu vivenciei muitas experiências naturais e sobrenaturais. E é isso que eu relato em grande parte nos livros que eu escrevi e estou escrevendo. Eu não parei ainda, lancei 3 livros e vou continuar. Um abraço a todos vocês da Água Doce, que marcaram muito a minha vida, a minha vivência, o meu consciente e o meu subconsciente. Um abraço a todos. Em Água Doce, Rude casou com Aurósia Celso, onde teve 5 filhos e hoje já possui netos. Atualmente ele reside na cidade de São Carlos. Este foi o 27º episódio da nossa série documental. Já passamos dos episódios previstos, mas estamos na reta final. Contribua com esse projeto histórico e cultural inédito do portal Minha Água Doce. Ainda temos alguns personagens para finalizar essa história. Portal Minha Água Doce, há 8 anos contando a história de Água Doce região.